Esta associação de baterias vai atingir um objetivo diferente desta. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Já tem um vídeo em que eu falo dessa associação de baterias, o que acontece aqui com ela, que eu posso colocar aqui a quantidade de baterias que eu quiser de mesma tensão, na mesma posição, em que a tensão aqui na saída vai ser sempre a mesma. E nesse vídeo vamos falar dessa outra associação. Visitem nossos canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando visitar, por gentileza, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. Aproveite também e visite nossa lojinha de elétrica e CIA na Shopee, na qual já temos alguns desses produtos aqui em exposição. Quando você dá preferência a comprar um produto conosco, você vai estar nos ajudando diretamente a melhorar a qualidade e eficiência tanto do canal quanto dos vídeos. Caso você dê preferência aos nossos canais, a nossa lojinha, tá, de elétrica e CIA, eu agradeço de coração. Tem um vídeo já no canal em que eu falo aqui dessa associação em paralelo de baterias, tá? 4 baterias. Cada bateria aqui tem 1,5 volt. As 4 baterias são 3 As, AAA, tá? 1, 2, 3, 4 baterias. Ou seja, as características dessas baterias são iguais, tá? O que muda aqui é um pouco a cor da embalagem da bateria, porque essas duas últimas aqui, ó, estourou dentro de um equipamento. Eu já tenho vídeos em que eu falo sobre isso. Então aqui eu tenho uma outra associação, tá, de baterias. Ou seja, se eu colocar essa bateria aqui e medir, tá, se eu medir aqui na ponta, se os fios encostarem aqui, eu vou ter 1,5 volt. Essa bateria aqui é a 2 As, AA, olha aqui, ó, 2 As. Diferente daquela, se eu colocar mais uma bateria aqui, exatamente igual e na mesma posição, olha aqui, ó. Agora eu não tenho mais 1,5 volt, tá? Eu tenho duas baterias de 1,5 volt, que quando eu colocar a ponteira do multímetro aqui e a ponteira do multímetro aqui, vai me dar exatamente, eu falo exatamente, tá, pelo número, pela lógica, mas muitas vezes vem um pouquinho maior ou um pouquinho menor a quantidade de tensão das baterias. Depende muito da qualidade da bateria, tá? Da marca, do valor que você pagou, tá? Então, se eu colocar o multímetro aqui para medir, duas baterias de 1,5 vai me dar aqui, ó, 3 volts. Veja que engraçado, né? Duas baterias de 1,5 dá 3 volts e 4 baterias de 1,5 dá 1,5 volt. Eu gostaria de fazer uma ponte, tá, relacionando essa associação, que eu já tenho vídeos que falam nos nossos canais a respeito de associações de baterias, de circuito, etc e tal. Só que eu queria fazer uma associação direta com a eletricidade. Quando você contrata um profissional qualificado da eletricidade e ele chega na sua instalação, ele vai olhar aquele circuito, tá? Aquele circuito, o que você precisa naquele circuito? Ele vai avaliar aquele circuito. Espera aí, será que esse é melhor? Será que esse é melhor? Por que esse é melhor e esse não é melhor? Ou vice-versa. Por que esse é melhor e esse não é melhor? O que difere um profissional qualificado de um profissional amador, um profissional que aprendeu vendo, tá, os outros fazerem? E o que é pior, né? Tem profissionais qualificados que não seguem a norma, ou as normas ABNT e NBR10. Então, o que difere o profissional é que ele vai aplicar na sua instalação, no seu circuito, tá?
exatamente o que você precisa para a atividade que você precisa. A intenção aqui nesse circuito aqui, ó, uma vez que eu mantenho a tensão, é aumentar a corrente, tá? Aqui eu tenho 4 baterias de 1,5 volt. Então, se eu tivesse aqui 1000 baterias de 1,5 volt, quando eu chegasse aqui e medisse, por incrível que pareça, você pode fazer isso na sua casa, vai dar 1,5 volt. Só que, se tivesse aqui 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere, se tivesse 1000 baterias, manteria 1,5 volt, mas eu teria 1000 ampere ou 1000 amperes. Diferente dessa associação, eu tenho essa, tá? Eu tenho aqui 1,5 volt mais 1,5 volt. O que aconteceu aqui? Aconteceu que eu estou somando, tá? As tensões aqui, ó. 1,5 volt mais 1,5 volt, 3 volts. Todavia, se eu tenho 1 ampere nessa bateria e 1 ampere nessa outra bateria, eu não vou somar a corrente. Ela vai se manter a mesma, tá? E isso é fácil da gente observar. Porque se eu tenho aqui um fio, passo por aqui, ó, então a corrente não vai ter dificuldade de circular aqui. É uma das características do circuito em série, tá? Aumenta a tensão, mantém a corrente. E outra característica do circuito paralelo é mantém a tensão. Eu preciso de correntes maiores, tá? Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4 amperes. Já temos na nossa lojinha de elétrica e cia da Shopee ferro de solda, tá? Tanto o ferro de solda sozinho, quanto o ferro de solda junto com a solda. Temos também aqui o termohigrômetro, tá? Tem esse aqui, que vem nessa embalagem, tem esse aqui, que é o que eu personalizei aqui. Câmera PC Android, sonda endoscópica, multímetro, tá? Nível que eu vou adicionar, logo eu vou adicionar também. Plafon cerâmico, esse plafon aqui, eu fiz testes nele, tá? Eu estou colocando na lojinha, tá, dos nossos canais, coisas que eu testei, que eu posso falar assim, olha, pelo menos o que eu testei passou no teste. Por exemplo, esse aqui é 100 watts de potência, ele suporta, tá? Ou seja, você vai encontrar plafon aí, 10 watts, 20 watts, 15 watts, aí você instala uma lâmpada incandescente nele, você põe fogo no plafon, como já aconteceu com um cliente nosso. Balança também, eu tenho algumas balanças para ser adicionada no canal, não desse fabricante, de outro fabricante, mas com a qualidade tão boa quanto a desse fabricante. Quando você opta por comprar conosco, lembre-se, você está nos ajudando diretamente na manutenção do canal e na melhoria da qualidade e eficiência dos nossos vídeos. Para ficar claro e objetivo, circuito em série de baterias. Circuito em paralelo de baterias. São 2 circuitos. Esse tem um objetivo, esse tem outro objetivo. Nesse aqui eu quero aumentar a tensão para empurrar a corrente com mais força, tá? Nesse aqui eu mantenho a tensão, que eu posso ter 1000 baterias dessa na mesma posição, ou 1 milhão de baterias. A ideia nesse aqui é aumentar a corrente, tá? Inclusive eu tenho vídeos que demonstram algo interessante na associação em paralelo, um dos problemas da associação em paralelo. Se você puder acessar esse vídeo e assistir, você vai entender e vai achar muito interessante. Qual é, tá? Vamos imaginar que eu tenho aqui 1000 pilhas, tá? Ou 1000 baterias de 1,5 volt e 500 dessas baterias estejam totalmente descarregadas. Aqui para mim, ó, eu ainda vou ter 1,5 volt de tensão, ou seja, o meu equipamento vai começar a dar problema, porém eu consigo identificar aqui, ó, que não é a tensão, quando na verdade
Se eu for em cada bateria tirar do circuito e testar, eu vou achar o defeito. Visitem nossos canais, se inscrevam e compartilhem. Nos ajude a alavancar os nossos canais, adquirindo nossos produtos. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.